No episódio anterior, falamos sobre a teologia que moldava a Igreja Católica medieval, demonstrando as práticas que geraram tanto adoração quanto críticas crescentes, e como tudo isso levou ao surgimento de mártires e de movimentos populares que lançaram as bases para a Reforma Protestante. Hoje falaremos sobre a teologia medieval e o impacto do humanismo no Renascimento, destacando o papel do brilhante Erasmo de Roterdã. O esplendor da teologia medieval, coroado pelas obras monumentais de Tomás de Aquino, enfrentou um cenário de transformação após o apogeu de seu pensamento. A teologia acadêmica tomou dois rumos marcantes: uma busca incessante por distinções extremamente refinadas e um distanciamento cada vez maior entre a filosofia e a teologia, separando o que a razão poderia alcançar daquilo que somente seria conhecido pela revelação divina. Enquanto Tomás de Aquino defendia continuidade entre fé e razão, afirmando que a razão não é destruída pela fé, mas antes é elevada e aperfeiçoada por ela, sustentando que fé e razão eram como duas faces de uma mesma moeda, capazes de cooperar em harmonia, chegando, por exemplo, à conclusão racional da existência de Deus, os passos subsequentes da teologia começaram a cavar um fosso entre essas duas dimensões. A geração posterior a Aquino, representada por figuras como João Duns Scoto, iniciou uma nova abordagem. João Duns Scoto, chamado com justiça de doutor sutil, levou a teologia a níveis de complexidade que somente especialistas poderiam desvendar. A profundidade e complexidade de suas análises fez com que Duns Scoto se destacasse por refutar a ideia de que doutrinas centrais, como a imortalidade da alma ou a onipresença divina, poderiam ser comprovadas pela razão. Para ele, no máximo, a razão poderia indicar que tais doutrinas eram possíveis, mas jamais necessárias. A razão humana não pode provar a necessidade de algo em Deus. Pode, no máximo, mostrar que é possível. Essa visão mais restritiva quanto ao papel da razão foi levada ao extremo por teólogos da escola nominalista, liderada por Guilherme de Ockham. Partindo da ideia da onipresença divina, Ockham e seus contemporâneos afirmavam que a razão humana nada poderia provar sobre Deus ou seus propósitos. Ockham argumentou que nada sobre Deus pode ser conhecido pela razão natural. Tudo o que sabemos dele, sabemos pela fé. Essa linha de pensamento separava radicalmente o que chamavam de poder absoluto de Deus, limitado e soberano, do poder ordenado, que é como Deus escolhe agir no mundo. Para esses teólogos, a razão e os mistérios humanos de bem e mal eram subordinados à vontade divina. Não é que Deus haja de forma razoável ou moral, mas sim que o que Deus faz define o que é razoável ou moral. Para Ockham, Deus age soberanamente e sua vontade é a medida de todas as coisas. Deus poderia ter decretado qualquer coisa diferente e ela seria igualmente boa, porque a bondade não é algo externo a Deus, mas definido por sua vontade. Esse conceito desafiava diretamente argumentos teológicos tradicionais e teve profundas implicações para a teologia. Argumentos tradicionais que buscavam demonstrar a racionalidade de doutrinas como a encarnação perderam espaço. Por exemplo, Anselmo de Cantuária havia defendido que a encarnação era necessária, pois a dívida da humanidade era tão grande que somente Deus poderia pagá-la. Mas como a dívida era humana, somente um homem poderia oferecer a satisfação. Contudo, para os teólogos do século XV, essa linha de raciocínio era desnecessária frente ao poder absoluto de Deus. O sacrifício de Cristo não era inevitável. Era uma escolha soberana de Deus que poderia ter salvo o homem por outros meios, se quisesse. Deus, em sua liberdade, poderia simplesmente perdoar os pecadores ou determinar outro meio arbitrário de salvação. Assim, a escolha de Deus por Cristo como Redentor não foi por necessidade, mas pela vontade soberana de determinar que assim fosse. Essa nova perspectiva marcou o fim de uma era na escolástica, trazendo à tona a grandiosidade da soberania divina, mas também questionou a compatibilidade entre fé e razão,
que tanto havia marcado o esplendor do pensamento escolástico. Ela deixou um legado de complexidade e, ao mesmo tempo, de profunda humildade perante o mistério insondável da vontade de Deus. A teologia, outrora uma ponte entre os mundos visível e invisível, tornou-se um campo onde a razão, ainda brilhante, já não ousava alcançar as alturas do divino. Os discípulos de Guilherme de Ockham, teólogo conhecido por sua ênfase na soberania absoluta de Deus, levaram ao extremo a ideia de que nada na criatura humana torna a encarnação divina mais plausível nela do que em qualquer outro ser. Alguns chegaram a afirmar que, se fosse do agrado divino, Deus poderia ter escolhido encarnar-se em um burro, não porque isso fosse racionalmente explicável, mas porque sua onipotência transcende qualquer lógica humana. Essa linha de pensamento não nasceu de incredulidade, mas de uma devoção inabalável. Esses teólogos buscavam demonstrar que a razão humana, embora útil, era incapaz de compreender os mistérios divinos. A crença de que Deus age não porque é racional, mas porque Ele define o que é racional, exalta a supremacia divina, mas também subtrai da razão qualquer possibilidade de provar a verdade teológica. Com a razão colocada em segundo plano, o foco da teologia medieval voltou-se para a questão da autoridade. Guilherme de Ockham, por exemplo, sustentava que somente as escrituras eram infalíveis, ao passo que tanto o Papa quanto os concílios poderiam errar. Durante o grande cisma do Ocidente, muitos teólogos começaram a defender que um concílio universal deveria ter a autoridade suprema para determinar a reta doutrina, como ficou evidente no Concílio de Constança. Os teólogos Jean Gerson e Pierre de Ailly insistiam que João Hus deveria submeter-se à autoridade do concílio, pois, caso contrário, poderia acontecer que João Hus conseguisse demonstrar que toda a Assembleia estava enganada ao condená-lo. E desta forma, toda a autoridade do concílio cairia por terra e o resultado seria a deslegitimação da única instância capaz de resolver os conflitos doutrinários da época. E como eles mesmos reconheciam que o poder da razão era muito pequeno, não haveria nenhuma outra forma de resolver o cisma, tentar reformar a igreja ou definir qual seria a doutrina verdadeira. Mesmo diante das sutilezas acadêmicas, alguns pensadores destacaram a centralidade da fé não apenas como crença intelectual, mas como confiança plena em Deus. A onipotência divina garantia que, apesar de nossas limitações racionais, quem confiasse nas promessas do Senhor não seria desamparado. Essa ênfase na confiança antecede e prepara o terreno para os temas que seriam aprofundados por Martinho Lutero na Reforma Protestante. Apesar da devoção desses teólogos, o contraste entre a teologia acadêmica e a simplicidade do Evangelho suscitou reações espirituais intensas. Como vimos, a devoção moderna, que surgiu através dos notáveis místicos e que foi um movimento centrado na piedade pessoal e na prática devocional, tornou-se uma resposta significativa. Esse movimento rejeitava as complexidades escolásticas em favor de uma espiritualidade mais acessível. De que adianta debater profundamente sobre a Trindade se te falta a humildade para agradar a Deus? Não são palavras altissonantes que te fazem alguém justo, mas a vida virtuosa. Essa crítica ressoava entre muitos cristãos que ansiavam por um retorno à simplicidade evangélica, um grito que ecoou com crescente intensidade nos séculos finais da Idade Média. Poucos conceitos históricos carregam tanta ambiguidade quanto os de renascimento e humanismo. O termo renascimento, ao ser atribuído a um período histórico, traz embutido um julgamento severo sobre a época que o precedeu. Os primeiros a cunhá-lo viam a Idade Média como um intervalo sombrio entre as luzes da Antiguidade Clássica e os novos tempos modernos. Ao chamarem a arte medieval de gótica, por exemplo, expressavam desdém. Gótico significava dos godos, sinônimo de bárbaro, como já vimos anteriormente. Entretanto, a arte dita gótica, longe de ser bárbara, representava uma das mais elevadas realizações culturais do Ocidente. Mais irônico ainda é constatar que o próprio Renascimento, mesmo celebrando a antiguidade,
teve profundas raízes nos séculos XII e XIII. Sua estética foi fortemente influenciada pelo estilo gótico. Sua visão de mundo marcada por figuras como São Francisco de Assis e sua literatura inspirada por trovadores medievais que cruzavam fronteiras com seus cânticos. Ainda assim, o termo Renascimento se justifica sobretudo na Itália pela consciência de muitos intelectuais da época de que viviam num tempo de decadência em relação à antiguidade clássica. Seu objetivo era reviver as glórias do passado, imitando sua linguagem e estilo, o que os levou a buscar com fervor as fontes clássicas de arte e literatura. O termo humanismo também carrega dupla interpretação. Por um lado, associa-se à exaltação da dignidade humana, colocando-a no centro da criação. Por outro, refere-se ao estudo das humanidades com foco na literatura clássica. Muitos humanistas do Renascimento combinavam essas duas perspectivas. Seu fascínio pelas letras antigas frequentemente andava de mãos dadas com uma admiração profunda pela capacidade criativa do ser humano. Contudo, nem todos os humanistas uniram esses aspectos. E no contexto renascentista, o humanismo deve ser entendido principalmente como um movimento literário marcado pelo estudo atento e pela imitação dos autores clássicos. A Itália, mais do que qualquer outra região, tornou-se o centro do Renascimento. Suas condições políticas e econômicas ajudaram a moldar esse fenômeno cultural. Como o restante da Europa, a península sofreu com as devastações da peste bubônica e das guerras incessantes, além das divisões religiosas do grande cisma do Ocidente. Diferentemente de França e Espanha, que avançavam rumo à unificação, a Itália permanecia fragmentada, com cidades como Florença, Veneza e Milão envolvidas em conflitos entre aristocratas e republicanos. Essa instabilidade política coexistia, paradoxalmente, com uma prosperidade econômica singular. Localizadas no coração do Mediterrâneo, as cidades italianas floresciam com o comércio entre o Oriente muçulmano, o Império Bizantino e o Ocidente cristão. O crescimento de uma burguesia rica e influente criou um ambiente propício para a ascensão de uma aristocracia intelectual que buscava inspiração nas tradições clássicas gregas e romanas. Entre os pioneiros desse movimento destaca-se Francesco Petrarca. Inicialmente, autor de sonetos em italiano, Petrarca voltou-se ao latim e passou a imitar o estilo de Cícero. Seu exemplo inspirou uma geração de escritores que resgataram manuscritos antigos e mais tarde trouxeram textos gregos de Constantinopla, enriquecendo ainda mais o repertório clássico europeu. A queda de Constantinopla para os turcos em 1453 intensificou esse processo à medida que eruditos bizantinos exilados trouxeram consigo valiosos manuscritos e conhecimentos. O interesse pela antiguidade logo ultrapassou o campo literário e alcançou as artes visuais. Pintores, escultores e arquitetos passaram a buscar inspiração não na tradição cristã recente, mas nos ideais estéticos da antiguidade pagã. Embora muitos tentassem romper com a herança gótica, era impossível desvencilhar-se completamente dela. Assim, a arte renascentista fundiu elementos clássicos e medievais, criando obras que refletiam tanto a redescoberta de cânones antigos quanto a continuidade de sua própria cultura. É comum encontrar na historiografia um retrato enviesado da Idade Média, pintada como um tempo de trevas para realçar as glórias da modernidade. Mas ao contrário do que sugerem alguns, os séculos medievais não se resumiram a uma rejeição do mundo presente em favor de um paraíso futuro. Dentro da complexidade medieval, havia aqueles que celebravam a criação como reflexo da grandiosidade divina. Um exemplo claro é São Francisco de Assis, cujo famoso Cântico das Criaturas não nega o mundo, mas o exalta. Para ele, a beleza da criação terrena era uma antivisão das maravilhas eternas prometidas pelo Criador. Se este mundo já transborda de esplendor, quanto mais glorioso será o vindouro. Essa visão se materializou nas obras medievais. As catedrais góticas, por exemplo, são testemunhos silenciosos dessa celebração da natureza. Em meio às estruturas vertiginosas dedicadas a Deus, escultores deixaram escondidas entre os ornamentos aves, folhas e criaturas reais ou imaginárias.
Mesmo lesmas e camaleões encontraram espaço nesses monumentos, numa celebração artística que refletia a conexão íntima entre o mundo criado e seu criador. Por isso é errado afirmar que o Renascimento foi o redescobridor da beleza da criação. Se a arte medieval refletia o esplendor do mundo como símbolo divino, o Renascimento dirigiu seu foco para a centralidade do homem, inspirado pela perfeição dos modelos clássicos. A diferença reside menos na descoberta da beleza e mais na maneira como ela era interpretada. O Renascimento, especialmente na Itália, viu surgir uma arte que glorificava não mais o celestial, mas o humano. Os nobres e mecenas, munidos de vastos recursos, encomendaram obras que exaltassem sua própria grandeza. A arte, antes voltada para o divino, foi atraída pela ambição terrena e pela busca da glória individual. Os artistas renascentistas beberam da fonte da antiguidade para celebrar a grandeza do homem. Enquanto a arte medieval muitas vezes retratava Adão como frágil e pecador, Miguel Ângelo, na abóbada da Capela Sistina, pintou um Adão robusto e poderoso, quase divino, recebendo de Deus o dom de governar a criação. Essa visão não era acidental, mas sim a essência do Renascimento. O homem como protagonista, capaz de transformar o mundo ao seu redor. Esse ideal encontrou sua personificação em Leonardo da Vinci, o maior expoente do que chamamos de homem universal. Leonardo foi muito além da pintura. Aventurou-se na engenharia, arquitetura, escultura, mecânica e até na anatomia. Embora muitas de suas obras permanecessem inacabadas e muitos de seus projetos nunca tenham saído do papel, sua busca insaciável por conhecimento o transformou em um ícone do espírito renascentista. Ele representava o potencial ilimitado do ser humano, capaz de explorar os mistérios da natureza e criar algo grandioso em resposta. A celebração do homem como ser de capacidades infinitas não se limitou às artes visuais. No campo das ideias, o humanista Pico della Mirandola capturou essa visão em suas reflexões sobre a dignidade humana. Para ele, o ser humano era uma espécie de camaleão cósmico, dotado de livre-arbítrio para determinar sua própria essência. Deus, em sua generosidade, teria dado ao homem todas as sementes possíveis, permitindo que cada um escolhesse o que desejava ser. Um bruto se cultivasse um instinto, um anjo se abraçasse a razão, ou até algo acima disso, ao se unir a Deus no âmago de sua alma. Para Pico della Mirandola, o homem não era apenas um reflexo do divino, mas também um co-criador capaz de moldar seu destino e transcender os limites da criação. Sua exaltação da liberdade humana e da capacidade de escolha culmina em um dos trechos mais célebres da sua obra. Quem não há de admirar este camaleão que nós somos? Assim, enquanto o homem medieval encontrava na criação terrena uma antecipação do paraíso, o Renascimento deslocou o foco para o próprio ser humano como o ápice da criação. Esse período histórico celebrou não apenas o mundo material, mas a capacidade do homem de compreendê-lo, transformá-lo e deixar sua marca. Tanto nas catedrais góticas, quanto nas obras de Miguel Ângelo e nos escritos de Pico della Mirandola, vemos diferentes expressões de admiração pela criação divina e humana. Uma admiração que atravessa séculos, relembrando-nos de que o mundo é tão belo quanto a visão de quem o contempla. Quando revistamos o curso da história do papado, encontramos um período em que os pontífices deixaram de ser apenas líderes espirituais e passaram a incorporar os ideais da Renascença. Esse tempo, que começou com o Papa Eugênio IV, foi marcado pela ascensão do espírito renascentista em Roma, mas também pelo distanciamento crescente das reformas necessárias na Igreja. Enquanto embelezavam a capital da cristandade e patrocinavam as artes, muitos papas desse período se entregaram ao luxo, ao nepotismo e às intrigas políticas. O primeiro grande exemplo desse novo espírito foi Nicolau V, que ocupou o papado entre 1447 e 1455. Seu sonho era transformar Roma na capital intelectual da Europa. Ele trouxe para a cidade os melhores artistas e eruditos, além de fundar uma das bibliotecas mais impressionantes do século XV. Apesar de seus esforços culturais, Nicolau fez pouco pela reforma da Igreja.
Seu pontificado, marcado pela queda de Constantinopla em 1453, revelou sua incapacidade de organizar uma cruzada contra os turcos, mesmo com a ameaça crescente ao mundo cristão. Calixto III, o primeiro papa da família Borgia, trouxe consigo um dos maiores males da época, o nepotismo. Ele encheu a cúria de parentes, incluindo seu neto Rodrigo, que mais tarde seria o notório Alexandre VI. Calixto III se interessava mais por guerras e conquistas seculares do que pelas responsabilidades espirituais, usando o pretexto de uma cruzada contra os turcos para justificar seus esforços expansionistas. Pio II, que sucedeu Calixto III, foi uma exceção rara entre os pontífices do período. Ele trouxe para o papado um senso de responsabilidade e dignidade que havia se perdido. Embora seus esforços para deter o avanço dos turcos e organizar uma cruzada não tenham produzido resultados significativos, ele buscou, ao menos, manter um compromisso honesto com a Igreja e com a cristandade. Paulo II é um exemplo claro do tipo de papa que se deixou seduzir pelos prazeres mundanos. Antigo comerciante, ele entrou para a vida eclesiástica com o único objetivo de alcançar o poder. Durante seu pontificado, acumulou joias, artefatos valiosos e riquezas, e seu gosto pela pompa tornou-se lendário. Apesar de seu papel como líder espiritual, ele manteve concubinas e entregou-se ao luxo desmedido. Sob Sisto IV, o papado atingiu níveis inéditos de corrupção. Sua política centrava-se no enriquecimento de sua família, especialmente de seus sobrinhos, que ele elevou a posições de grande poder e influência. Uma dessas figuras, Giuliano della Rovere, mais tarde seria o Papa Júlio II. Sisto IV transformou a Igreja em um negócio familiar, sustentando guerras e conspirações para expandir os domínios e a fortuna dos seus. Paradoxalmente, seu nome está ligado a uma das maiores obras do Renascimento, a Capela Sistina, que imortalizou sua memória como mecenas. Inocêncio VIII simbolizou a quebra definitiva de promessas e votos papais. Publicamente reconheceu seus filhos ilegítimos e os enriqueceu, enquanto transformava a venda de indulgências em um comércio vergonhoso. Ele também foi responsável pela publicação de uma bula que desencadeou a perseguição de bruxas, levando à morte de centenas de mulheres acusadas de feitiçaria. Com Alexandre VI, o papado chegou ao seu momento mais sombrio. O chefe da infame família Borgia praticou abertamente os pecados capitais, exceto a gula. Seu pontificado foi marcado por conspirações, guerras e uma ambição desmedida. Seus filhos, César e Lucrécia Borgia, tornaram-se figuras lendárias por suas intrigas e excessos, manchando ainda mais a reputação da Igreja. Alexandre morreu repentinamente, talvez vítima de um veneno que ele mesmo preparara para outra pessoa. Júlio II trouxe ao papado um vigor militar e político raramente visto. Inspirado pelo nome de Júlio César, ele dedicou seu reinado à expansão territorial e ao fortalecimento da autoridade papal. Além de ser um grande mecenas, responsável por obras de artistas como Miguel Ângelo e Rafael, Júlio II era um líder de campo, comandando exércitos em batalhas para consolidar sua visão de uma Itália unificada sob o domínio papal. O último grande papa renascentista, Leão X, dedicou-se a concluir a Basílica de São Pedro. Mas sua paixão pelas artes e sua falta de preocupação com os desafios espirituais da época abriram um caminho para a reforma protestante. Foi sob seu pontificado que Martinho Lutero iniciou o movimento que abalaria as estruturas da cristandade e levaria a Igreja a uma das maiores crises de sua história. Diante de todas essas informações, podemos afirmar que o período renascentista do papado foi uma era de contraste. De um lado, os papas elevaram Roma a um patamar artístico e cultural sem precedentes, transformando-a na joia da cristandade. De outro, sua ambição política, corrupção e negligência espiritual lançaram sombras profundas sobre a Igreja. Esse legado ambíguo é um lembrete de como o poder pode corromper mesmo aqueles que deveriam ser seus maiores guardiões. A história do papado renascentista é, em última análise, um reflexo dos excessos e das contradições de seu tempo. Fora da efervescência artística da Itália renascentista, o movimento tomou outros rumos na Europa. Na Espanha, Inglaterra,
França, Alemanha e Países Baixos, intelectuais canalizavam o espírito renascentista para uma busca singular, a restauração do cristianismo primitivo. Entre esses visionários, Erasmo de Roterdã destacou-se como a figura mais brilhante e emblemática, um humanista cujo sonho de reforma pacífica influenciou gerações, mas que, ao final, foi tragado pelos ventos impetuosos da reforma protestante. Filho ilegítimo de um sacerdote e da filha de um médico, Erasmo carregava o peso de uma origem simples e de um nascimento considerado desonroso. Apesar disso, seu intelecto aguçado e determinação o elevaram acima dessas circunstâncias. Criado na vibrante Holanda comercial, ele absorveu os valores da burguesia emergente e desenvolveu um senso de equilíbrio e praticidade que marcaria sua visão do cristianismo. Embora tenha iniciado seus estudos na teologia escolástica, logo sentiu repulsa por suas complexidades e voltas argumentativas. Em vez disso, voltou-se às letras clássicas, mergulhando em textos gregos e latinos. Mais tarde, uma visita à Inglaterra acendeu sua paixão pela literatura cristã antiga. Para Erasmo, as escrituras eram joias que precisavam ser resgatadas das mãos dos escolásticos, que as haviam revestido de camadas de sofismas e tradições inúteis. Ao longo de sua vida, Erasmo foi moldado pela fusão entre o humanismo renascentista e a devoção moderna que aprendera com os irmãos da vida comum. Sua visão do cristianismo era profundamente prática, não um conjunto de dogmas intrincados, mas um estilo de vida ético, equilibrado e moderado. Erasmo acreditava que os ensinamentos de Cristo, com seu apelo à pureza moral, eram próximos das máximas dos estoicos e platônicos. Para ele, o verdadeiro soldado de Cristo não se isolava do mundo como um monge, mas enfrentava a vida cotidiana com disciplina e virtude. Em sua visão, a igreja precisava ser reformada justamente porque havia abandonado essa simplicidade, entregando-se aos vícios de um mundo paganizado. Embora reconhecesse a importância de doutrinas como a encarnação, Erasmo as considerava secundárias em relação à prática de uma vida reta. Seus ataques afiados eram dirigidos especialmente aos frades que pregavam sofisticações doutrinárias enquanto viviam de forma escandalosa. Erasmo desejava uma reforma que enfatizasse costumes decentes, moderação e simplicidade cristã. A influência de Erasmo cresceu rapidamente. Nobres soberanos e intelectuais por toda a Europa admiravam sua coragem e seus ideais de reforma. Ele parecia um farol de esperança para aqueles que se escandalizavam com a corrupção da igreja e os excessos dos papas renascentistas. Porém, o sonho humanista de Erasmo estava prestes a colidir com uma tempestade de tensões religiosas. A explosão da reforma protestante, liderada por Martinho Lutero, trouxe à tona debates intensos sobre doutrinas fundamentais, deixando em segundo plano as questões morais que Erasmo tanto valorizava. De repente, o humanista encontrou-se entre dois fogos. Os reformadores, por um lado, esperavam seu apoio, enquanto os defensores do catolicismo buscavam sua aliança contra os reformadores, que eles chamavam de hereges. Erasmo, no entanto, recusou-se a alinhar completamente com qualquer dos lados. Ele rompeu com Lutero, criticando sua intransigência e radicalismo, mas também não ofereceu seu apoio irrestrito à Igreja Católica. Para ele, ambas as partes haviam perdido a moderação, o que ele tanto pregava. Isolado, Erasmo permaneceu em seu escritório, apelando por uma reforma pacífica e humanista que nunca chegou. Ele clamava pela volta às virtudes da antiguidade, inspiradas pelos estoicos e platônicos, mas suas palavras caíram no vazio. O mundo ao seu redor estava inflamado, dividido entre fanatismos e conflitos irreconciliáveis. Erasmo não compreendeu a profundidade das questões teológicas em jogo. Seu sonho de uma igreja renovada, fundamentada em valores éticos e espirituais, desvaneceu-se na maré de mudanças que ele não conseguia controlar. No final, sua visão, embora brilhante e inspiradora, tornou-se mais um ideal não realizado na história. A trajetória de Erasmo é um testemunho poderoso de como ideias grandiosas podem ser sufocadas pelos choques da realidade. Ele permanece, contudo, como um símbolo do idealismo renascentista. Um homem que buscou unir a razão e a fé,
a simplicidade cristã e o refinamento clássico em um tempo de profundas divisões. Seu sonho frustrado ainda ecoa como uma lembrança de que a moderação e a virtude, embora muitas vezes ignoradas, nunca deixam de ser necessárias. É isso. Chegamos ao final de mais um vídeo. Dê o seu like e compartilhe este vídeo para que outras pessoas possam conhecer o canal e estudar a Bíblia e a história do cristianismo em ordem cronológica aqui conosco. Uma exclusividade aqui do canal A Bíblia Toda. Que Deus te abençoe muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.